que as drogas e o álcool não é mais um problema, principalmente não, para as pessoas que estão em tratamento. A droga e o álcool é um problema quando a pessoa está no uso em si, mas quando ela para de usar, se ela ficar um dia sem usar, ela já não tem um problema com a droga e com o álcool. Ela não vai ficar com aquela perda de controle que ela fica. Então assim, é entender como é o processo para que realmente possa parar de beber e de usar, e principalmente entender o processo de como ficar sem as drogas e sem o álcool, porque esse é o mais difícil. Porque a gente fala assim, as pessoas acham que parar é difícil. Não, parar é a coisa mais fácil que tem. É só colocar o cara dentro da clínica, ele para de usar, né? Na hora, colocou o cara aqui dentro, acabou. Agora, e ficar, e se permanecesse no uso das drogas e do álcool? E aí, fazendo uma união da terapia cognitiva comportamental junto com o aconselhamento de dependência química e álcool, fica muito claro como fazer, o que se fazer e o quão difícil é realmente deter o uso das drogas e do álcool pós-tratamento, porque o negócio vai muito além. Pela terapia cognitiva comportamental, um ser humano, ele é formado pelas suas crenças, as suas crenças vão disparar os seus pensamentos, os seus pensamentos vão disparar os seus sentimentos, e os seus sentimentos vão disparar o seu comportamento. Até nisso daqui dá para já quebrar um determinado estigma aí, dito em outras clínicas, que eu já escutei muito já, e quem tem acho que mais de uma internação pode afirmar se isso é formado pelo sentimento, que é formado pelo pensamento, que é formado pelas crenças, né? Então assim, eu sou formado por crenças, essas crenças reagem, me dispara o pensamento, esse pensamento dispara o sentimento, esse sentimento dispara o comportamento. Agora, unindo com a dependência de droga e álcool. O que vai acontecer no decorrer dos anos do uso de droga e de álcool? A pessoa não vai percebendo, ela não vai tendo esse entendimento, mas ela vai unindo tudo isso daqui, ó, nas drogas e no álcool. Como assim, Léo? Pensa que crenças são verdades que nós formamos, tá? No decorrer de todas as nossas vidas, de uma diversidade de coisas. Um complexo de inferioridade. Esse complexo é dela, é a crença dela, só que quando ela começa a se drogar, isso aos poucos vai se vinculando ao uso das drogas e do álcool. Pensa que ela tem uma autoestima baixa. Automaticamente, isso vai se vinculando ao uso das drogas e do álcool. Ela tem o inverso, né? Um sistema de grandiosidade. Esse C aí é o quê? Controle de inferioridade? Complexo de inferioridade. Grandiosidade, autossuficiência, no sentido negativo, tá?
automaticamente ela vai sempre condicionando tudo no uso de droga e álcool. Então, ela sente essa crença e automaticamente ela vai para a droga e para o álcool. Está lá na autoestima baixa, ela vai se drogar. Só que vai além, né? Crença, pensamento, sentimento. É aquilo que eu falo para vocês assim, ó. As drogas e o álcool se envolveram em todas as áreas da nossa vida, juntamente com a doença em si. Quantas vezes um sentimento de frustração vocês já foram usar? Sim ou não? Sim. Várias vezes, né? Então tá. O seu sentimento de frustração está condicionado nas drogas no álcool. Você aprendeu um meio de lidar com esse sentimento. Mas quantas vezes também você já esteve feliz as emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, as suas crenças, os seus comportamentos, tudo condicionado na droga e no álcool. O grande erro das pessoas, para quem está se tratando e até mesmo para quem está lá fora, é acreditar que o problema maior é esse. E se para usar? Você viu a partilha do companheirinho aqui, o último, e falou assim que ele passou por um lugar e aí ele viu lá e ele já se sentiu estranho. Olha só, ele olhou, ele nunca usou ali, ele nem passou por ali, mas ele soube que
que eu escutei alguma partilha, acho que foi do fundo, sobre a questão da medicação e tal. Cara, eu posso até conversar com você no individual, mas é fundamental para essa área aqui. E não é que vocês vão ficar, né, dependentes das medicações, não. É prescrita por um profissional para que você faça o uso dela até que volte a reequilibrar, acertar, depois faz um desmame e tira e pronto, acabou. É isso. Então assim, depressão tem que ser tratada tanto na parte psicológica quanto na parte medicamentosa. Você não trata de um, você não trata de outro. Religiosidade também entra aí? Porque na realidade é o seguinte, eu tiro por mim. Antigamente a gente está falando de você hoje, o seu eu. Hoje você está condicionado, programado para beber e para usar, consciente e inconscientemente,
As drogas é um problema também, mas não é o problema principal. A droga é o quê? Secundário. Secundário ou? Terciário. Não, consequência. Vamos marcar aqui, ó. Um problema de consequência. Ela é só a consequência. Problema não, tem problema, mas tem a dependência da droga e do álcool. Fumam maconha, cheiram cocaína, e aí tem uma frustração, tem uma tristeza, término de relacionamento, e vai lá pro uso, meu, e vai arrebentar de usar.
Vai beber, vai cheirar, vai fumar. Só que tem muito. Por causa da doença. Todo mundo que bebe cerveja perde o controle da vida? Não. Tá vendo? Por que uns perdem e outros não? Porque os que perdem têm a doença. Então vocês têm que entender o seguinte, que além deste problema aqui, ó, que vamos ver se já fiz essa pergunta aqui, hein? O que realmente é a doença? Escravo. Tá, mas o que é a adicção? Escravo de algo. Mas por que eu me torno escravo de algo? É você. É a sua maneira que você se formou, é a sua maneira de pensar, é a sua maneira de agir, é a sua maneira de sentir. Se daqui em diante vocês não começarem a dar
Os 9 meses vão passar. E se você não se preparou, porque recuperação é individual, se você não se preparou, é fato, essas linhas automaticamente voltam. Se ligar. E se você ligou de novo essas linhas aqui, ó, é porque você vai voltar e você voltou a usar. O uso é um problema? Não. Você vai acionar o quê? Você tem controle sobre a sua doença? A sua vida vai ficar totalmente descontrolada. Aí no lugar de clínica entra recuperação? Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Vou cortar de novo. A clínica, que vai durar um período de 6 a 9 meses, vai te dar suporte, como palestras, vai te dar suporte psicológico, vai te dar suporte psiquiátrico, vai te dar suporte espiritual, para que você possa aprender a lidar com tudo isso. Mas a tendência das pessoas que estão internadas, por acreditarem que não querem mais usar, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai deixando, vai esperando esse período aqui, ó, chegar. E não se prepara para nada disso. E aí quando sai lá fora, acontece situações que disparam a crença, pensamento, sentimento, comportamento. Quando você vê, você está usando de novo e não entende por quê. Acreditando que o seu problema, eu virei ali e usei, me deu 5 minutos eu usei. Não, você estava já sentindo o seu complexo de inferioridade, você já estava tendo uma autoestima baixa, fervendo ali dentro de você, você estava com uma raiva, sabe, embutida ali que não saía para fora, e aí você foi usar. O uso é consequência, o uso é um problema secundário. E o problema maior é que quando você usar, você tem uma doença. E essa doença vai acabar com a tua vida. Então assim, me perguntou, aqui coloca recuperação? Quase isso. Você vai usar da clínica a favor daqui em diante. Essa personalidade, que é uma palavra que você até falou numa das minhas palestras aqui. A partir de agora, porque assim, ó, personalidade não muda, galera. A minha personalidade sempre vai ser minha. O máximo que eu vou conseguir é trabalhar com ela a ponto de ganhar o que é muito dito dentro das clínicas, dos grupos, uma nova maneira de viver, mas de uma forma técnica, transformação pessoal. Essa transformação pessoal aqui, ó, um trabalho, esse conjunto de trabalho psicológico, psiquiátrico, psicoterapêutico, vai favorecer você ter autoconhecimento, criar novas habilidades, novos comportamentos. Você viu o menino falando? Eu não estou falando menino para não falar o nome por cada live. Falando assim, ó, eu passei pela situação, não fiquei legal, mas eu lembrei da palestra que o Léo já tinha passado aqui e eu já logo pratiquei lá a resposta de enfrentamento, que está no plano de prevenção à recaída. E logo o negócio fez assim, ó, passou. Desse jeito ele falou. E aí exatamente isso, vocês vão começar a praticar novas coisas. Isso com o tempo vai começar a ajudar você. Tá vendo essas crenças aqui, ó? Crenças centrais. A partir de agora,
vocês vão começar a praticar, a formar crenças intermediárias. O que seriam crenças intermediárias? Novas crenças. Dentro de uma transformação pessoal. Que é um exemplo que eu estou tentando para vocês entenderem um pouco melhor. Pensa que você é uma pessoa que você se vitimizava. Falamos de vitimização aqui. Vitimização, auto-piedoso. E aí você entra no processo clínico, descobre isso em você, que até então você não tinha essa percepção, e começa a ser responsável pela sua própria vida. Com a ajuda do psicólogo, do psicoterapeuta, você chama essa responsabilidade, para de se vitimizar e fala assim: meu, acabou, eu errei, meu passado é assim, eu não mudo ele, eu mudo a minha forma de olhar para ele, eu mudo a minha forma de sentir ele. Então, se eu tinha uma mágoa, um ressentimento no meu passado, eu começo a aceitar o meu passado. O que é isso? É uma nova verdade sendo formada em você. Isso é a crença intermediária. Só que assim, olha que interessante, aqui é crenças centrais, né? Quando eu começo a formar uma nova crença, o que vai gerar em mim? Também um novo pensamento. Assim como eu acabei de falar aqui. Se antigamente eu pensava, meu, eu fui abandonado, por isso que eu tenho vitimização, hoje eu penso, eu não fui abandonado. A vida foi desse jeito, e eu não posso mudar lá o meu passado. O seu pensamento muda. Pensando assim, automaticamente você vai gerar um novo sentimento, sentimento de compaixão, né? De gratidão. E mudando esse sentimento, o que você vai mudar? Automaticamente o seu comportamento começa a ser mudado também. Então, de novo, complexo de inferioridade, autoestima baixa. Vamos falar aqui através do psicólogo. Você começa a ter uma autoestima melhor. Você se aceita de uma maneira melhor. Aquele cara que era totalmente grandioso começa a praticar um pouco mais de humildade. Aquele que por diversas vezes aqui dentro teve frustração, praticou a sua fé, as suas orações, e isso começa a acontecer nessa transformação pessoal. O que acontece? Olha para a ilustração aqui, ó. Não, a vermelha eu tenho. Começam a nascer as suas crenças intermediárias. Vou colocar mais coisas aqui que favorecem as crenças intermediárias de vocês. Foi falado aí, mas de alguma maneira isso aqui é muito forte para ajudar numa crença intermediária. Religião. Grupos de apoio. O que seria um grupo de apoio? Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, CATS. Tudo isso vai favorecer essa nova maneira de viver. Autoconhecimento, para mim, é uma das ferramentas assim mais fantásticas na área de dependência química e álcool. Você ter esse autoconhecimento profundo. Você sabe quem realmente você é hoje? De verdade? Você sabe realmente o que é? Trabalhei isso trabalhei com um paciente que saiu e com um paciente que vai sair, que é o que partilhou hoje aqui. Um plano de prevenção à recaída, situações de alto risco, quais são os seus hobbies, o seu passatempo lá fora. Então eu estou montando junto com o paciente, antes dele sair, já preparando ele para a saída dele.
favorecendo o quê? Essa transformação pessoal aqui, essa crença intermediária. Então, autoconhecimento, já coloquei fé, religião, grupo de apoio, psicólogo. Olha aqui, ó, por mais difícil que seja, igual o senhor falou hoje, e depois eu posso conversar e explicar melhor. A medicação, para determinados casos, é necessário. Não tem para onde fugir. E talvez tem pessoas que vão ter que tomar medicação para o resto da vida, pelos danos cognitivos que ocorreram pelo uso das drogas e do álcool. E aí? Danos o quê? Cognitivos. E aí? Ah, não vou ficar dependente. Então vai ter que voltar para a droga, não vai ter que fazer. Se você não tratar de uma comorbidade, de uma bipolaridade, um exemplo, de um início de esquizofrenia, se você não tratar disso, você não para a droga e o álcool. E aí a escolha. Com essa droga aí, entre aspas, né, a medicação, que é droga também, mas é uma droga prescrita a favor, ao benefício daquela pessoa. Então às vezes é necessário. Então tudo isso entra nessas crenças intermediárias. E automaticamente a pessoa ela vai o quê? Se transformando. Ela vai mudando. Volta a repetir, ela vai se conhecendo. Desde que ela pratique. Senão ela vai ficar igual um robô aqui dentro. Já falei isso para vocês. Café da manhã, reunião do Léo, almoço, descanso, no outro dia, café da manhã, reunião do Léo, almoço. Você só fica dentro disso, você não se aprofunda nisso aqui. E aí você só fica nessa coluna. Ficou nessa coluna, você pode ficar 10 anos aqui dentro. A hora que você sair lá fora, a hora que acontecer uma situação um pouquinho mais delicada, você já volta a usar. Bom, voltando. Então assim, ó, pensa que você está se dedicando, se esforçando para que essa transformação pessoal aconteça hoje na sua vida. Você está se dedicando para as suas crenças intermediárias começarem a nascer dentro de você através do tratamento psicológico, psiquiátrico, psicoterapêutico. Você está se fortalecendo. De novo, olha uma ilustração aqui, ó. Pensa que 9 meses se passaram, a clínica saiu. Minha pergunta é: as linhas da crença centrais é vermelha, as linhas da crença intermediária é azul. Qual linha está mais forte nessa ilustração? Então significa o quê? Que mesmo depois de você ter praticado, se dedicado, com 9 meses de tratamento, buscando a recuperação, que é a transformação pessoal, ainda fica mais fácil você retroceder, voltar ao uso de droga, acionar a sua doença e perder o controle da sua vida. Olha que loucura. E é ótimo eu falar isso tanto para vocês quanto para essa live aqui, ó. Porque as pessoas ficam com um olhar só aqui, né? Vamos falar de humano, das pessoas que estão praticando, não da pessoa que só ficou limpa, que parou de usar, da pessoa que continuou esse processo aqui, ó. Então um ano se passou, aumentou mais. E quando aumenta a sua transformação pessoal, a sua personalidade também enfraquece. Sendo transformado. Mas olha lá, de novo, em um ano, as suas crenças centrais ainda continuam fortes. 2 anos. Galera, por estudos, os 2 primeiros anos de recuperação são os anos mais críticos. O índice de volta ao uso de droga e de recaída nas drogas e álcool é altíssimo nos 2 primeiros anos. Um estudo antigo fala que a cada 10 pós-tratamento, terminou o tratamento de 10, 8 volta para o uso.
Se a gente está em 20 aqui, um exemplo, só 4 daqui, ó, vão conseguir se permanecer limpo durante o primeiro ano. Porque depois de 2 anos, só um se permanece limpo. Então quer dizer que daqui 2 anos, se a gente for contar por 20 pessoas, só 2 pessoas iriam ficar limpas aqui. Isso é um índice, isso é um estudo. Por quê? Porque realmente é difícil. Não é só parar de usar, não é só o querer parar de usar, é se tratar, é se aprofundar. Sabe, é ralar, cara. Aí falando para vocês, aquilo que eu falei esses dias, cara, no uso de droga e de álcool, você faz e acontece. Você está sendo movido por uma doença, tudo bem, mas você faz e acontece. Se você não tem dinheiro, você arruma. Se tiver que mentir, meu Deus, você conta cada história aí afora que é só por Deus, cara. É se ressignificar, né? É se reprogramar, se ressignificar. Vamos lá, aqui é uma comunidade evangélica, então dá para usar aí alguns termos bíblicos, e eu sou apaixonado e vocês sabem disso. Quer ganhar a tua vida, perdê-la-á. Jesus Cristo te ensina isso. Quer ganhar a tua vida, perdê-la-á. Olha o que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Você está perdendo a sua vida para que você possa ganhar de verdade. Volto a dizer, isso não é só questão só para droga do álcool, isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Só que para nós, além de ser para impedir a droga e o álcool, é também para tratar da doença. E se isso me retroceder para a droga e o álcool, eu ativar a doença, a vida fica totalmente incontrolável de novo. Então 2 anos, inicialmente, vai ser anos críticos. Galera, não pisca demorado demais não, cara. Não dá sorte ao azar. Não dá vacilo. Se você der vacilo, você vai perder. A probabilidade de você perder é altíssima. Principalmente quando a gente volta da onde a gente saiu, né? Eu quero fazer o uso. Isso mexe muito, né? Essa daí vai potencializar tudo isso aqui de novo. Na hora Vai virar uma confusão mental, vai vir vergonha, vai vir culpa, vai vir remorso. Aí às vezes quando vem uma felicidade, silêncio, a felicidade te leva lá na euforia. Nossa, é um negócio tudo bagunçado. E tudo no final acaba nas drogas e no álcool, cara. Só que o pior é que as drogas e o álcool ativam a sua doença, compulsão no seu físico, obsessão na sua mente, fica com a vida descontrolada. Então, comece a se dedicar para que vocês possam realmente criar essa transformação pessoal. Isso é uma realidade que não tem como mascarar, né? Não tem como mascarar. Sabe que eu fiz essa palestra esses dias, e aí eu fiz uma pergunta assim, cara, isso aqui fica muito claro, não fica, galera? Desmistifica assim, ó, a questão que o problema é a droga e é o álcool. Fica muito claro. Fica isso, né? Claro para vocês, espero que fique claro para as pessoas que estão assistindo essa live. Esquece, droga e álcool não é problema. As pessoas que estão na live, tem muitas pessoas que têm ideia assim, porque ele usa droga, viu? Álcool é droga também. O mundo se droga hoje. A verdade é essa. Só que é uma droga lícita, né? Daí pode, porque é lícito. Se vocês forem ver mesmo a fundo, principalmente para nós que somos profissionais, o quanto o álcool destrói famílias, o quanto o álcool mata pessoas dentro de acidentes, é surreal. Cigarro é uma droga, é lícito, já matou mais que a Segunda Guerra Mundial, mas aí é uma coisa mais leve, né? Não tem problema. Então assim, é droga do mesmo jeito. O que tem que ver é, além de droga, a doença. Se tiver doença, aí o buraco é mais embaixo, e aí vai ter que aprender a tratar mesmo. Se não aprender a tratar, não vai ter mais uma vida social. Sabia disso? O cara que tem a doença, ele não tem mais uma vida social. Ele se interna, ele vai para a sociedade, ele recai e ele se interna de novo. Não trata se fala. Hã? O cara que não se trata. E assim ele fica. Não, mas lá atrás, uma vez eu consegui, Léo. Cara,
mudou tudo. O que era lá atrás já não é mais agora. Seu corpo já não é mais o mesmo, a sua mente já não é mais a mesma. Entende? Cada vez o negócio vai piorando. A doença é progressiva, ela vai danificando cada vez mais. Então você tem que estar aí, disposto a realmente tratar disso daí. Não só desta doença, que eu já fiz palestra só mostrando a doença em si, mas tratar com cuidados específicos em todas essas áreas aqui, E aí pensa assim, pensa que passou os 2 anos, está batendo na casa dos 3 a 5 anos. Aí, galera, olha a força da sua transformação pessoal. Olha a força das suas crenças intermediárias. Para entender melhor, passou por uma frustração, você já não pensa em droga. Você pensa como é que você vai fazer para resolver o seu problema. Você pensa assim, preciso pedir ajuda, porque se eu não pedir ajuda eu vou enfraquecer. Preciso ir para a igreja, orar, rezar. Se eu não fizer isso eu vou me enfraquecer. Preciso treinar, preciso ir para o grupo, partilhar. O negócio começa a ficar forte dentro de você, a ponto desta coluna de transformação pessoal ser muito mais forte não, mas ter força suficiente para brigar com a sua personalidade. A transformação pessoal está atrelada à faixa etária, por exemplo. Não. Não. Gente muito jovem às vezes também. Não. Tá atrelada a Esforço. Cara, não é só esforço, a tudo. A cultura da pessoa. Não posso falar isso. Eu vejo pessoas com 40 anos com uma idade mental de um adolescente, e já vi adolescentes com 17 que teve uma internação e hoje está com 27 há 10 anos não faz uso de droga. E aí? Então envolve vários fatores, não dá para te responder isso, tá? E aí, galera, indo além disso daqui, vamos pensar que se passaram de 5 a 10 anos. Olha só. Eu cheguei nos 5 anos. Chegou ano. Mas chegou 5 anos mais na questão mais limpa do que se recuperando, né? Tem diferença, é isso que eu falo. Tem diferença. Então pensa que de 5 a 10 anos, olha o quanto você fortaleceu. Você sente essa grandiosidade, você fala, opa, peraí, tem que ter um pouco mais de humildade. Você mesmo já fala. Antigamente você sentia essa grandiosidade sem usar. Você sente uma autoestima baixa, de repente dispara, porque personalidade não se muda. Vem lá um sentimento de autoestima baixa, mas logo você já pensa, pô, peraí, não preciso disso, não preciso da aprovação de ninguém. A sua aceitação é mais forte. Tá vendo? E aí o que acontece? Automaticamente enfraquece as suas crenças centrais, enfraquece a sua personalidade, enfraquece. Você perde o desejo de usar. Entende? Você perde o desejo de usar. Quantos anos meu filho vai perder o desejo? Tem uma coisa de anos. Isso vai depender de pessoa a pessoa. Foi o que eu acabei de falar para ele. Você perde o desejo de usar. E isso é o maior milagre que pode acontecer. O programa de 12 passos. Eu não estou aqui em nome de Narcóticos Anônimos, tá? Eu sou só um profissional que uso também os 12 passos para favorecer o tratamento de vocês, a recuperação de vocês. Mas no programa de 12 passos, no texto básico que eu vejo que alguns têm aí, na página 10, o último parágrafo desse livro fala assim, aprendemos com as nossas experiências coletivas que aqueles que continuam vindo regularmente às nossas reuniões se mantêm limpos. Por que eu estou falando isso? Que a pessoa que for lá para o grupo, for para o grupo, ela vai ficar limpa, porque tudo que ela sentir,
ela vai levar para o grupo. Só que se ela não se aprofundar mais, ela está lascada. E aí, né, outra frase desse grupo aí: agora, se você quer obter uma qualidade de vida e perder o desejo de usar, você vai ter que aprender a praticar os 12 passos. Porque os 12 passos vai trabalhar tudo isso aqui em vocês, né? Tudo. Então, se você quer ter uma qualidade de vida, quer perder o desejo de usar e quer ter uma chance maior de se permanecer limpo depois do seu tratamento, querido, você tem 9 meses. Vai ralar. Parece muita coisa 9 meses, mas se a gente for fazer uma comparação de quantos anos você usou, de quantos anos você bebeu com 9 meses, não é nada. Com 9 meses para a gente descobrir de verdade, aí eu vou falar como um psicanalista, um psicoterapeuta, descobrir realmente a tua história, as suas crenças, seus traumas. Pô, leva tempo, cara. Não é nada. Se já é pouco 9 meses, para quem faz, imagina para quem não faz. É batata. Por isso que a gente já viu casos, inclusive aqui, que saiu, deu 1 dia, 2 dias, estava usando de novo. Por mal? Não, teve mais dificuldade de entendimento, de esclarecimento, de consciência. Mas isso daqui, ó, volta a repetir. Não fica claro o que tem que ser feito daqui em diante? Sim ou não? Sim. Faz sentido isso daqui para vocês? Sim ou não? Sim. Pô, tem como, é porrada, meu. Você sabe que você vai ver onde você vai ter que bater, é na frustração, é na sua tristeza, é na sua raiva, é no ato de se contrariar. Do seu jeito não dá certo, sabe que você está aqui porque não deu certo. Se tivesse dado certo, você estava lá fora, você não estava aqui. E aí, uma coisinha ou outra, nossa, é uma catástrofe. Calma, para pensar, não é assim. Pede ajuda, partilha, conversa, usufrui de todo o tratamento que essa clínica está te proporcionando, para você realmente poder se preparar e seguir a tua vida. Fora isso, a pessoa que não conseguir fazer isso daqui, ela vai se drogar. Se drogando, ela vai ter 3 caminhos, porque ela vai acionar a doença. O primeiro caminho é esse: instituição. Pessoas aqui com 3, com 4, com 5, com 8, com 10, com 13 internações, 15 internações. Primeiro é instituição. Não por mal, porque essa doença que faz você perder o controle da vida. Primeiro é instituição. Segundo é cadeia. Você vai começar a fazer coisa, talvez você já tinha jurado de pé junto que você nunca faria, e você começa a fazer. E o terceiro é os 3C, é caixão, clínica, cadeia e caixão. Esse livro aí ele fala instituição, prisão ou a morte. Não se tem mais uma vida social. Então quer ter uma vida de novo? Quer ser pai? Quer ser filho? Quer ser um membro produtivo da sociedade? Se prepara para isso. Não fica só em tratamento, porque se for só tratamento, o cara que tem, que eu falei aí, de 5, de 8 internação, de 13 internação, de 15 internação, ele já fez outras internações, ele já passou por psicólogo, ele já passou por psiquiatra, ele já tomou medicação. Só que só isso não bastou. A profundidade vai muito além. Então assim, ó, conselho de amigo, vamos para cima. E outra, para eu finalizar, diz aí, brincando, né, um poeta das antigas, que o tempo não para. Viva só por hoje e usufrua no dia de hoje o melhor que você tem de você mesmo e do que está ao teu redor dentro do tratamento aí, porque daí você tem uma chance maior.